Olá, turma, como estão? Vamos partir agora para a nossa última etapa do nosso simulado de processo patológico, que é falar sobre distúrbios hemodinâmicos. Aqui vão as 10 questões que foram passadas no último vídeo, que caso você não tenha, você já tem que ter essas questões transcritas, porque aqui a gente vai fazer a comentário e o gabarito. Então, você já tem que ter esse material escrito aí na sua frente para que você faça as devidas correções. Caso você não tenha, é só ler esse QR Code, pausar esse vídeo aí e fazer a transcrição das questões que estão aí dispostos em 3 vídeos. O primeiro sobre distúrbio de crescimento celular, o segundo sobre fase de cicatrização e recomposição tecidual e esse terceiro agora sobre distúrbios hemodinâmicos. Perfeito? Copiados, vocês vão vir agora, tentou responder, já revisei tudo, nós vamos agora revisar as questões e dar o gabarito comentado do primeiro ao a primeira à 10ª questão. Vamos lá. A primeira questão dá 2 casos de pacientes, um com entrada no pronto-socorro com projétil alojado no abdômen. E aqui eu coloquei esse paciente fictício para representar o que pode estar acontecendo, para que a gente imagine como foi o quadro clínico desse paciente. Então eu tenho aqui a entrada do projétil. E o segundo com diagnóstico de conjuntivite com alta irritação ocular. E aqui eu tenho a alta irritação ocular. E aí quer saber qual é a alternativa que indica o diagnóstico possível desses 2 pacientes. Se ele teve um projétil alojado no abdômen, rompeu muitos vasos aqui dentro, né? E esse sangue aqui fora, será que é condizente ao tanto de vasos que esse projétil rompeu? Provavelmente não. Então esse sangue deve estar sendo direcionado para outro local, provavelmente para dentro da cavidade abdominal. Então esse paciente que recebeu um projétil, ele pode estar perdendo sangue interno. Então a probabilidade dele ter um quadro de hemorragia interna. E quando a gente tem um distúrbio celular com essa característica de movimento celular aumentar a circulação sanguínea local, é o que a gente chama de hiperemia. A hiperemia, nesse caso, é uma hiperemia patológica, porque no próprio caso está dizendo que é uma conjuntivite. Então é uma patologia. Então a alternativa é 1, hemorragia interna e 2, hiperemia patológica, que é a letra C. Então, resposta correta, letra C. Deixa eu trocar de caneta aqui. Letra C. Vamos para a segunda questão. Aí fala sobre um paciente transplantado que teve um quadro de rejeição de órgão, mas fez um exame clínico indicando infecção bacteriana em diferentes órgãos e altas taxas de bastonetes no hemograma. Bastonetes, quando aparece no hemograma, quer dizer que tem essas estruturas aqui dispersas no sangue com formato bastonetes, diferente das células sanguíneas, que são facilmente identificadas no hemograma. E esses bastonetes aqui indicam que a presença de corpos não identificados como células do sangue e podem ser bactérias. Para saber qual bactéria é, tem que fazer um teste microbiológico para saber qual bactéria está fazendo infecção. Mas já está aqui determinado na questão de que indica infecção bacteriana. Então, já está com quadro de infecção. Qual alternativa indica o quadro clínico do paciente de acordo com distúrbios hemodinâmicos de choque? Então, se esse paciente continuar com essa infecção bacteriana, qual é a probabilidade de desenvolver um choque? Seria um choque anafilático relacionado à alergia? Seria um choque hipovolêmico por perda de volume de sangue? Um choque séptico? Ou um choque distributivo? Nesse caso aqui, esse paciente ele sofreria um choque séptico, porque a quantidade de bastonetes que tem na corrente sanguínea vai circular pelo corpo dele todo. E os glóbulos brancos vão começar a se multiplicar para começar a combater essa infecção. E o número de células que vão fazer a defesa vai ser maior do que as células que fazem a oxigenação. Logo, vai reduzir a quantidade de oxigenação desse paciente. E aí
vai provocar a falência desses órgãos. E aí é o chamado choque séptico. Está expresso na letra C. Tem um paciente que sofreu no terceiro aí, um dano lateral, um impacto na lateral esquerda do pé. E aí está dizendo que tem calor e aumento do líquido meio intercelular. E aí quer saber qual distúrbio aconteceu para que tenha esse aumento da região lesionada, com presença de calor e aumento do líquido, né? Aumentou a quantidade de líquido aqui, um inchaço. E aí quer saber se é hiperemia, choque, edema ou hemorragia. Então, claramente é um quadro de presença de edema, que é uma região de inchaço. Então, não estou me referindo à quantidade de coloração, à quantidade de sangue. Então, não seria hiperemia. Eu não estou indicando que esse paciente está próximo a sofrer choque, porque ele só sofreu uma lesão na região do lateral do pé esquerdo. E também não está perdendo sangue, né? Não teve um corte, então não pode ser hemorragia. Então, a opção é edema, letra C. Quando tem os casos de edema, quais são como pode ocorrer a formação de um edema? Pode aumentar a pressão hidrostática, ou seja, com a redução das artérias ou interrupção das veias ou artérias, formação de trombos, algo que atrapalhe a passagem do sangue, pode aumentar a pressão e fazer com que o sangue saia das veias e vá para o meio do interstício intercelular, porque a pressão que está aqui dentro das veias, das artérias, vai fazer com que o líquido desse sangue tente aliviar essa pressão saindo para o meio intercelular. E esse daqui é uma alternativa A, tá correta. Obstrução linfática. Então, quando um gânglio linfático desse aqui, ele é interrompido, o líquido, que é a linfa, que circula aqui, vai extravasar e vai para o meio do interstício também, né? Porque está tendo uma obstrução linfática. E aí esse líquido linfático, ele vai para algum lugar. Ele vai para o meio das células. Isso aumenta, pode provocar a formação de edema. Então, a letra B também está correta. A B e a A. Mau funcionamento glandular. Será que se uma tireoide ela funciona, caso de hipotireoides ou hipertireoidismo, pode formar um edema? Não necessariamente. Depende do mau funcionamento glandular. Nesse caso aqui, generalista de mau funcionamento celular, por exemplo, está produzindo pouco hormônio ou muito hormônio. Isso pode desencadear um edema ou não. Então, não é determinante. Então, é a única opção que está vaga. Redução da pressão osmótica, que é a presença de albumina no sangue. Na corrente sanguínea, a presença de albumina faz com que a água ela saia do meio intercelular e volte para as veias. Então, é a albumina que regula a pressão osmótica, fazendo que a água volte para as veias. Quando eu tenho um déficit, uma queda da albumina, eu tenho uma queda da pressão osmótica. E aí, sem a pressão osmótica, essa água não retorna. Essa água vai ficando retida no interstício, não volta para a corrente sanguínea. E aí eu tenho a formação de edema. Então, tanto A, quanto B, quanto D estão corretas. A única que está generalista é o mau funcionamento glandular, que é a C. Agora sobre hiperemia fisiológica, que é o aumento da irrigação sanguínea local, só que não sendo afetado por patógeno. Aí quer saber se a ereção, por acaso aqui um quadro de ereção, em que os corpos cavernosos se dilatam e são irrigados por sangue, é uma hiperemia fisiológica. Sim, é uma hiperemia fisiológica, porque o sangue está direcionado para esse local e está em um processo fisiológico de excitação. Então, não tem nenhuma patologia envolvida. Então, a letra A está correta. Rubor de vergonha. Quando está com vergonha, pode ficar vermelhinho. Também não tem relação com nenhuma doença. Então, é fisiológica. Olhos vermelhos de sono. É uma condição cotidiana.
você não tá, a sua fisiologia está indicando que você precisa descansar os olhos. E aí o olho vai aumentar a irrigação sanguínea no local. E aí essa irrigação sanguínea é fisiológica, então tá correto também. Faixa vermelha na pele de erisipela. Aí já é um processo patológico. Então é a única hiperemia presente aqui na questão 5 que não tem relação com a fisiologia, e sim com uma patologia. Então a resposta da 5 é a letra D. Agora na 6, quer saber qual item da classificação patológica o edema se encaixa? Ele pode ser etiologia? Eu posso dizer que o edema é a causa de alguma doença, algum processo patológico? Não. Eu posso dizer que ele é o mecanismo por onde surge um processo patológico? Não. Eu posso dizer que ele é um sintoma ou um sinal? Não. O edema vão ter vários sintomas e vários sinais, né? Então, ele está mais ligado, dentro do processo patológico, a uma lesão tecidual. Então, ele é relacionado à morfologia, a uma alteração morfológica do tecido. Ou, dependendo da probabilidade, fisiopatologia vai ter alterações funcionais. Então, ele pode ser alterações morfológicas ou fisiopatologia, porque ele pode alterar o funcionamento em alguns casos, por exemplo, de alergia, em que a gente tem o edema de glote, pode ter alteração funcional do sistema respiratório. Então, alterações funcionais podem ser classificadas a partir do edema, mas ele é uma presença de uma lesão com vários sinais e vários sintomas. E não se encaixa em sintoma, por exemplo, porque se você pensar que o sintoma é subjetivo, o edema é bem objetivo, né? Você consegue palpar, você consegue aferir. Então, ele é uma lesão. 7. Aqui tem um caso de ingesta de água salgada, então tem alteração da quantidade de NaCl no corpo. Então o sal mudou e alterou a pressão osmótica. Esse quadro de ter mais sal nas vias respiratórias e no trato gastrointestinal pode provocar qual distúrbio hemodinâmico? Pode provocar um edema? Não. Uma hiperemia, aumento da circulação sanguínea? Também não. Hemorragia? Também não, porque não teve saída de sangue. O que vai acontecer é que, por osmose, a água que está no sangue vai tentar ir ao encontro do sal que está nas cavidades. Isso vai fazer com que diminua o volume de sangue. Quando diminui o volume de sangue, o retorno venoso para o coração ele é reduzido. Tem um volume sistólico também diminuído. O débito cardíaco também é diminuído e a distribuição, que é a perfusão tecidual, também é diminuída. E isso provoca o chamado choque hipovolêmico. Falta volume de sangue para circular nas veias e nas artérias, porque o líquido sanguíneo foi em direção ao sal que foi ingerido no afogamento. Então, a opção C, choque. 8. Quais são as características que podem ser apresentadas por paciente com hemorragia interna? Aí tem sede, frio, espasmo muscular, indiferença e apatia. Obviamente que aqui são casos e casos. Cada paciente vai apresentar uma reação, mas aqui é a reação mais relatada na literatura. Então a gente tem sede e frio, porque essa irrigação sanguínea que está se esvaindo da região lesionada vai fazer com que o sangue dos membros, vá em direção aos órgãos vitais. E isso vai provocar frio nas extremidades. E
também vai provocar ressecamento das mucosas, né? Boca, narina e olhos vão começar a ficar ressecados. E sede é um dos sintomas que o sistema nervoso vai enviar para o seu cérebro dizendo assim, ó, estamos perdendo líquido, precisamos repor. E aí, sede é uma resposta à perda de sangue. Então, ter sede e ter frio, sim. Indiferença e apatia também, porque esse sangue ele vai começar a circular menos na região cerebral. Então, esse paciente ele pode ficar apático ou indiferente. Já o espasmo muscular ele é menos comum, porque nesse estágio de perda de sangue, tudo que o corpo não quer agora é gastar energia em excesso. E a contração muscular gasta muita energia. Então a ideia aqui é que não tem espasmo. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Mas não é caracterizado como um sintoma, uma característica comum de pacientes que estão com hemorragia interna. Então todos aqui estão corretos, exceto a letra C, que é espasmo muscular. 9. Qual distúrbio pode ser provocado com a perda excessiva de sangue sem controle, né? Quadros hemorrágicos sem controle. Podem formar trombos? Não, né? Porque você está tendo a saída de sangue. Pode dar um choque hipovolêmico? É a alternativa mais adequada. Pode dar uma hemorragia interna? Não, já está tendo um quadro hemorrágico. Seja externo ou interno, o quadro hemorrágico já está instalado. Se já está perdendo sangue, formação do edema local, não, né? Se o sangue já está saindo, ele já está saindo da veia, pela lesão na veia, direto para dentro de uma cavidade ou para fora do corpo. Não está se acumulando no meio intersticial. Então não é formação de edema. Então aqui é um choque hipovolêmico, porque está saindo o volume cardíaco, então vai desencadear retorno venoso, volume sistólico, débito cardíaco, logo a perfusão tecidual. E esse processo todo desencadeia o que a gente chama de choque hipovolêmico. Hipo de menos e volêmico de volume. Então, redução do volume de sangue porque está tendo a saída desse sangue por um quadro de hemorragia. Então, aqui a gente vai ter na letra B a resposta. No 10 fala sobre a reação alérgica. Então, pode desencadear um choque anafilático. E esse distúrbio, sem o devido atendimento, pode ser fatal. Com essas informações, qual é a alternativa que trata de pontos incorretos sobre o caso de sobre o quadro de reação alérgica? A formação de um edema de glote é a patogênese. Patogênese é o surgimento da doença. Então, será que o edema de glote é o que fez surgir a doença? O agente etiológico pode ser químico ou biológico. Quem pode causar alergia pode ser químico ou pode ser biológico? Pode. Você pode ter alergia a um lápis de olho, que é com carvão, ou você pode ter alergia a uma comida, a um vegetal, a um fruto do mar. Isso tudo é biológico. A fisiopatologia é apresentada pela interrupção da respiração. Também está correto. Respirar é uma ação fisiológica e se eu tenho interrupção, a fisiopatologia, a doença que altera a fisiologia, é representada pela interrupção da respiração. As lesões podem ser apresentadas na pele e no inchaço da glândula. Sim, também. Pessoas que têm alergia podem apresentar vermelhidão na perna, na pele, que é a lesão, ou o inchaço da glândula também é uma forma de lesão, né? Então, o edema de glote ser a patogênese, a presença do edema é a lesão e não a patogênese. O início a gênese da patologia é a ingesta do material alérgico. Então, se esse indivíduo aqui ele tem alergia a glúten, ao ingerir glúten, ele iniciou a patogênese. A patogênese iniciou com a ingesta do glúten. E qual é a etiologia? O glúten. O glúten é o agente etiológico que causa alergia. Então, 10 a resposta é a letra A. Finalizamos o nosso processo de revisão de processos patológicos. Essa é a nossa última parte. Espero que até um determinado momento você tenha ou
compreendido ou anotado aquelas que você não acertou para estudar depois, porque nossa prova terá todas essas questões, só que de outra formulação. Então, o assunto é esse aí. São esses 3 vídeos, fazem como se fosse um apanhado geral de tudo que pode ser questionado em uma avaliação de processo patológico. Eu sei que é cansativo, mas é um conhecimento que vocês precisam ter enquanto estudantes da área da saúde. Desejo a todos bons estudos. Coloque aqui nos comentários: eu fiz, professor, acertei tantos. Ou se você não quiser colocar que acertou, bote um emojizinho de legal para saber que você chegou até aqui. E nos vemos na aula. Até mais!